Como a doutrina espírita explica casos de suicídio em gerações da mesma família? Ok. O Livro dos Médiuns, que está fazendo 160 anos, fala muito para nós dessa questão da influência espiritual. O que acontece muitas vezes? Os nossos familiares, eles nem sempre compreendem a situação em que eles se encontram. Muitas pessoas que procuram a solução dos seus problemas através da porta do suicídio fazem isso na crença de que não existe vida após a morte. Uma das grandes justificativas do porquê as pessoas procuram exterminar a própria vida é na crença de que só tem corpo. Então, na hora que eu extinguir o corpo, todo o meu sofrimento vai acabar. E aí elas tomam essa decisão, que é uma decisão equivocada, uma vez que a vida prossegue, as nossas dores não terminam, e após a morte a gente acaba se percebendo numa condição bem mais complicada do que se poderia esperar. Nessas circunstâncias, alguns, não são a maioria, mas alguns casos de suicidas, eles acabam ficando vinculados com a família. Eles não precisam estar fisicamente dentro de casa. Repetindo, eles não precisam estar fisicamente dentro de casa. Às vezes, do lugar onde eles estão, o nosso processo de sofrimento aqui vincula a nossa mente com as deles. E a energia da tristeza, da dor, do desamparo, da angústia que eles sentem, vem por esse fio condutor do nosso pensamento e nos alcança em casa. Alcança nós ou alcança o ambiente aonde nós nos movimentamos. De outras vezes, eles podem até permanecer fisicamente. Desencarna e, em função de não entender o que está acontecendo, acabam ficando morando dentro da casa que tinham antes da sua desencarnação. Ué, e cadê o mundo espiritual? O mundo espiritual está querendo recolhê-lo, mas ele precisa ter lucidez para atender o chamado. Muitas pessoas que estão no processo do suicídio, elas têm a sensação de que elas estão num pesadelo. Então, elas estão como que sonhando. Eu acho que eu não tenho espírito, eu sou só corpo, então, depois da morte, meu Deus, o que é isso? Eu estou sonhando, é um pesadelo, eu quero acordar, não consigo. Não sabe o que está acontecendo. Não tem lucidez, não tem assim, não, eu acho que eu me matei, mas acho que tem vida após a morte, que eu estou vivo. É muito difícil acontecer isso. Geralmente o suicida, ele fica muito confuso, 1000 pensamentos na sua cabeça, e ele olha a realidade que ele está vivendo e diz, mas como que está acontecendo? É um sonho, então eu morri, não morri. Então, eles não têm muita lucidez. E, às vezes, os mentores querem ajudar, mas eles não oferecem a mínima brecha para que esse socorro possa acontecer. Aconteceu o atendimento, eles recolhem e levam. Para onde? Vale dos Suicidas, que não é um local de punição, é um local de guarda daqueles que são suicidas, para que eles se recuperem e depois se reorganizem para uma próxima encarnação. É um local tutelado por Maria, mãe de Jesus. Então, referências sobre isso, livro Memórias de um Suicida. Resultado, muitos permanecem dentro de casa, outros, a energia atravessa, ele pode estar lá no vale, mas a família fica, meu Deus, meu filho, o que aconteceu? Ai, meu Deus. E esse pensamento vai, perturba a pessoa lá, e de lá volta para perturbar o emissor do pensamento, enchendo a casa da energia que aquela pessoa possuía. Então, essa presença espiritual acaba promovendo processos obsessivos. Só que esses processos obsessivos, eles não são por maldade, eles não são obsessão por ódio. É porque a pessoa não sabe o que está acontecendo. Ele nem sabe que ele perturba. Ele está se sentindo tão mal que ele não tem nem noção de perceber que ele está mal. Quem sofre de pressão alta sabe o que é isso. A pessoa, quando está com pressão, aí quando toma o remédio, diz, nossa, como eu estava mal, hein? Nossa, passou aquela pressão, aquela dor de cabeça, mal-estar. É a mesma coisa. Então, o espírito suicida, ele está numa vibe tão complicada de energia que ele nem percebe que ele está perturbando os outros. E a gente acaba perturbando a família. E essa perturbação pode promover processos
de influenciação que levam os descendentes a um fenômeno de suicídio. Então, isso, o que a gente pode fazer? Número 1, perceber que a morte não existe e que aqueles que desencarnaram precisam se reequilibrar e orar em função do progresso deles. Não ficar desesperado com alguma coisa que possa acontecer com eles em função do suicídio, mas orar para que eles fiquem bem. Então, você joga a energia positiva e não vem a energia negativa para seu lar. Então, isso ajuda muito. Número 2, orar sistematicamente dentro de casa. Culto do Evangelho no lar para os que são espíritas, outro tipo de oração que seja para os que não são. Mas manter o ímã da prece dentro da casa para que essas energias não aconteçam. Mas esses fenômenos, eles podem acontecer. Vou contar um casinho rapidinho aqui, Rubens. Fica à vontade. 1993, não sei quanto tempo faz, 1993, andando pelo interior, pelos interiores por aí, eu tive a oportunidade de conhecer uma família em que o pai havia cometido suicídio. E ele cometeu suicídio de maneira muito inexplicável, brincando de roleta russa, sem motivo nenhum, brincando, rolando, atirou, se matou. E daí que, quando nós visitamos para fazer uma palestra espírita nessa cidade, o netinho, o filho dele de 7 anos, começou a apresentar convulsões sistemáticas depois do incidente com o pai. E aí pediram que a gente fosse visitar a família. Nós fomos, visitamos a família, conversamos, falamos o que poderia ser, pedimos o nome do pai para vibrar na reunião mediúnica, levamos para a reunião mediúnica o nome do pai, oramos em favor dele. Ele não se manifestou, mas nós pedimos em função do nome dele. No mês seguinte, nós tivemos que voltar na mesma cidade, fazer uma outra atividade. A avó, no caso a mãe do que havia se suicidado, apareceu no local. Ela não era espírita, era católica. Apareceu no local e foi a cena mais esquisita da minha vida. Ela entrou e se jogou nos meus pés. Aí eu segurei a mão, não faça isso. Ela disse, eu vim porque o senhor curou o meu neto. Não, levante, sente aqui. Então, na cabeça dela, eu fui o curador. Não é isso. É porque quando você acolhe a entidade, retira daquele ambiente, automaticamente a influência espiritual que o pai nem sabia que estava fazendo mal ao filho, ela cessa e o menino para com as crises que estava tendo. Então, esses fenômenos, eles podem acontecer, eles são reais, e a gente só tem que fazer a proteção a partir da prece para garantir a harmonia do nosso lar.